Girotti, edição e apresentação de Sandro Fábio. O cenário está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com informação do tempo e do clima. Quem traz a previsão é o Leandro Puchalski, da Metsul Meteorologia. Muito bom dia, Leandro. Bom dia para todos os ouvintes da Guaíba. Um sábado que tem uma mescla de nuvens e aberturas de sol. Ao longo do dia, pessoal, vai ser assim aqui na capital e pela grande Porto Alegre. Vai ter momentos onde as nuvens aparecem mais, vai ter momentos onde temos aberturas de sol e assim a gente vai durante boa parte desse sábado com temperaturas da tarde que sobem um pouquinho, se aproximando aí da casa de uns 23 graus na maioria das cidades aqui, né, da região da capital. Não dá para descartar, pessoal, ao final desse sábado que uma rápida pancada de chuva aconteça. A chance não é das maiores, acontecendo tem uma distribuição bastante irregular, mas fica essa possibilidade, porque nesse sábado, quem mais tem chance de chuva já é agora, nas próximas horas, o pessoal da faixa da Campanha e alguns pontos do sul do estado. Bastante atenção, a gente já falou sobre isso ao longo da semana e continuamos com essa informação. Atenção com o domingo, que tem o céu encoberto e possibilidade de chuva ao longo do dia, e aí serve para todas as cidades gaúchas. Atenção, porque a chuva ela é bem distribuída, pega todos os municípios, só que vai ter áreas onde vai chover forte, com alguns temporais, então tem que ter atenção em relação a isso. Não é toda a parte do Rio Grande do Sul, vai ter cidades onde, digamos assim, a chuva vai ser normal, mas atenção ao longo do domingo, pelo volume de chuva e também pela possibilidade de temporais isolados. Abraço para todos, informações da Metsul, Leandro Puchalski. Obrigado, Leandro. E vamos agora ao boletim informativo semanal da Emater. Bom dia, Sandro. Bom dia, guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Thaline Schneider e na técnica José Cabral. Com a chegada do frio, está aberta a temporada de aconchego, sabores marcantes e tradição. É nesse clima que acontece a primeira Feira Sabor Gaúcho, edição de inverno, um espaço que celebra a gastronomia e a cultura do Rio Grande do Sul, entre os dias 29 e 31 de julho em Porto Alegre. O objetivo é destacar o protagonismo da agroindústria familiar gaúcha. O evento acontece no Centro Administrativo Fernando Ferrari e se propõe a aproximar o público urbano dos empreendimentos do interior do estado. Nesta edição, agricultores e empreendedores de várias regiões do estado se reúnem para comercializar produtos como queijos, salames, vinhos, sucos, mel, pães, cucas, bolachas, erva mate, entre outros. Ao todo, 14 agroindústrias irão participar da Feira Sabor Gaúcho, além de um estande com peças artesanais indígenas. A extensionista rural social e engenheira de alimentos, responsável pelo setor de agroindústrias da Emater Ascar, Bruna Bresolim, ressalta que todos os produtores envolvidos na feira participam do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e executado pela Emater Ascar. Bem, Sandro e Guaibeiros, hoje a gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até o próximo informativo da Emater. Hora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com a colega jornalista Larissa Mamona. Bom dia, Larissa. Olá, Sandro. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Aqui é a repórter Larissa Mamoná, diretamente da redação do Correio do Povo. Leiam na edição deste fim de semana do Correio Rural. Cooperativa Palmares do Sul enfrenta crise de preços e de liquidez do arroz, abrindo mão do processo de beneficiamento para atender demanda específica do mercado no exterior. A reportagem, de minha autoria, aborda a operação que garantiu faturamento para produtores do litoral norte do estado, com embarques para países da América Central. Esta edição também apresenta os fatores que formam os preços dos alimentos,
A reportagem é da jornalista Nereida Vergara. Desejo a todos um bom fim de semana. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, nós vamos falar da 48ª edição da Expo Inter. Já estamos na contagem regressiva, faltando aí pouco mais de um mês para o início da nossa principal feira agropecuária, realizada anualmente no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana. E a gente vai saber, né, como é que estão os preparativos lá no parque, conversando a partir de agora com a Elizabeth Ubino Cirne Lima, que é a subsecretária do Parque Assis Brasil. Cara, Beth, seja bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã deste sábado. Bom dia. Bom dia, Sandro, ouvintes do Correio Rural, uma alegria falar com vocês, essa rádio tão amiga e carinhosa do povo gaúcho, que leva, né, através da Rádio Guaíba aí, das suas ondas, comunicação e conexão para o Estado, né? A gente fica muito feliz de estar junto da tua audiência, Sandro. Obrigado. Guaíba que sempre esteve, não é, na Expo Inter, desde a primeira edição, uma profunda ligação com o setor, inclusive com laços fortes, inclusive com o seu pai, né? Nosso ex-ministro Luiz Fernando, não é? Verdade, o pai tinha coluna, né, do Rural no Correio do Povo, então, desde a infância, e meu avô também era do Correio do Povo, então, desde a infância aí, uma conexão com o jornal, uma alegria estar com vocês, com o grupo, né, com o jornal, com a rádio. Isso aí. Uma alegria estar com vocês e poder compartilhar aí as novidades para essa próxima Expo Inter, né, Sandro? Nosso futuro tem raízes fortes, é o lema deste ano, bastante apropriada para essa edição, não é? Lindo, né? Porque a gente veio do pós-enchente, né, do ano passado, daquela correria que foi em 45 dias para a gente montar uma feira de superação que era absolutamente necessário naquele momento para o Estado ter um evento que oportunizasse, né, ao povo gaúcho mudar de estágio de recuperação, né? A gente entrou num estágio de recuperação econômica com a consagração da Expo Inter, que foi um sucesso ano passado. Foi o primeiro evento, né, que promoveu negócios e reuniu pessoas depois da enchente. Foi muito importante inaugurar uma outra etapa, né, de recuperação do Estado naquela época. Exato. E hoje a gente segue, né, nesse momento, né, reforçando sempre a garra do povo gaúcho, sem esquecer das nossas raízes, porque muito, né, do que nós somos, das características das pessoas, do povo gaúcho, das nossas ações, dos nossos eventos, estão intimamente ligados com a nossa história e com as nossas raízes. Então, a gente fica feliz em trazer mais esse evento que vem reforçar aí toda essa garra, toda essa gana de superação, em mais um momento de crise diferente, né? É uma loucura, a gente vem vivendo uma crise em cima da outra, cada hora entra em em setor. outra, né, Beth? É saúde, é seca, é enchente, agora relações de comércio internacional, então... Endividamento agrícola. Verdade. Consequência aí das diferentes sucessões aí, das enchentes secas, né? Então... Exato. Estamos aí nesse desafio. Eu acho que tem coisas muito importantes, né, que a gente tem que lembrar, Sandro, que o Rio Grande do Sul é o maior parque fabril de máquinas agrícolas do país. E o nosso país é tido como um dos maiores produtores de alimentos do mundo e é visto, né, como o responsável por cerca, um pouco menos da metade de tudo que o mundo vai... As pessoas vão se alimentar, as pessoas e os animais vão se alimentar em 2050. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. A gente faz isso com muita competência, depositado na gente esse número por conta da credibilidade que o nosso produtor, que os nossos técnicos têm. E lembrando que a gente sempre vem galgando competências e incrementos em números e qualidade, não perdendo de vista sustentabilidade na sua seu mais amplo significado, né? Sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, social, enfim, esse conceito que vem cada vez mais agregando, né, setores que é uma necessidade e que não tem escapatória, né? O mundo moderno consome produtos cada vez mais e vive cada vez mais em ambiente sustentável. Então, isso tem que estar no radar e está no nosso radar. E a gente vem crescendo nesse sentido. Então, a Expo Inter vem se qualificando nesse sentido, trazendo cada vez mais modernização de matrizes de produção de energia. A gente está com projetos
hoje de modernização, de distribuição de rede, por exemplo, novas redes de distribuição elétricas dentro do parque, com conceitos modernos, mais sustentáveis, de distribuição, propriamente dito, da lógica de distribuição, e está no nosso radar migrar para as fontes de energia limpa. Olha aí. Então, isso, na sequência, um dos projetos é a gente passar mantendo, né, esse compromisso com a sustentabilidade, a migração para energias, provavelmente fotovoltaica venha a ser a solução para o nosso projeto. A gente já está trabalhando nisso, tem alguns grupos envolvidos com a gente, com esse compromisso, e a gente, então, vem para mais uma feira renovando praticamente o parque todo, cada vez mais qualificado, com mais conforto, com mais qualidade, para receber os expositores, para receber os animais. E a prova disso é que a gente vai inaugurar esse ano algumas áreas de lazer para o público que vem visitar o parque e que muitas vezes não tem um espaço de descanso, de lazer, de resguardo de chuva, de sol, sem que esteja num espaço de consumo, sem que esteja tendo que pagar para estar ali. Então, a gente está criando esses novos espaços. Legal. Já temos 3 novos espaços de ruas cobertas com espaço de lazer para o público, que vão ser inaugurados esse ano. O ano passado a gente inaugurou mais uma e agora vamos inaugurar mais 3 espaços. Estamos numa parceria que ainda não está firmada, mas trabalhando na construção de vários gazebos que a gente possa distribuir pelo parque. Isso está no nosso radar, mas ainda não está confirmado quantos vão ser, mas a gente está com um grupo de madeira fazendo isso, desenvolvendo esse projeto. Vamos ter um novo pavilhão para os caprinos, que numa tempestade caiu o pavilhão deles, a gente ficou de construir, não saía, esse ano vai sair. Então vamos inaugurar para a Expo Inter um novo pavilhão para os caprinos e um espaço novo de provas para equinos, numa pista compartilhada, não cavalo crioulo, outras raças não crioulo que compartilhavam uma única pista. Hoje agora a gente vai ter esse ano 2 novas, quer dizer, mais uma nova pista que vai compor 2 pistas alternativas para os eventos dos equinos. Além disso, a gente traz novas ruas, calçadas, com novos espaços de lazer e de exposição, ampliando a área de conforto dentro do parque, mais de uma rua, como se fossem 2 pequenos bairros novos, digamos assim, dentro do parque. Desculpa. Sem problema. E além de mais um pavilhão, de expositores coberto também, que a gente vai inaugurar esse ano também. Então, além assim das melhorias de infraestrutura, a gente tem novas áreas sendo inauguradas para essa Expo Inter, agregando cada vez mais, então, conforto, que é o que a gente colocou como prioridade. Ao invés da gente aumentar em área, em espaço, por mais que a gente venha oferecendo novos espaços, é muito mais qualificação do espaço, e aí, pela lógica da qualificação, você consegue receber um pouco mais de expositores, porque as quadras ficam melhor organizadas. Então, nesse sentido, a gente está qualificando e melhor recebendo o público e os expositores, que são a alma aqui dos nossos, da nossa feira, junto com os animais, né? A feira nasceu como uma exposição de animais, e a gente tem os animais na alma da feira e as pessoas que vêm interagir, né, do público, que é muito importante a localização dessa feira na região metropolitana, né, de Porto Alegre, que a gente tem aqui hoje. Esse ano vamos ter, né, Sandro, a grande graça de estar com o metrô funcionando a pleno. Exatamente, é verdade. Os acessos da BR-116 funcionando a pleno. Concluída tem a obra, acesso, né? Concluída a obra. A obra de acesso nova que está sendo reformada e implementada da 448 para a Avenida Celina Crefe, que é a rodovia, né, do que é parque rua, ali, né? Da rodovia do parque para a Rua Celina Crefe, que é a avenida que passa no portão 7, 10, aquela lateral do parque. Uma conexão que tem um viaduto lá no fundo que há anos estava metade construída e metade faltando conclusão da obra. Isso está em processo, a obra está acontecendo, mas não deve ficar pronta essa para a Expo Inter. Então, provavelmente a gente vai ter um caminho alternativo
ali no fundo provisório para a Expo Inter desse ano, e para o segundo semestre desse ano deverá então estar concluída aquela obra do viaduto, e com isso a gente vai ter uma lógica toda de distribuição de trânsito, de fluxo no entorno do parque, com a intenção da gente reduzir os engarrafamentos e novas portões também de acesso ao parque, para dividir os veículos, né, que acessam ao parque em filas diferentes, e com isso a gente deve reduzir o tempo de espera para acesso ao parque, que é uma também das nossas preocupações, né? Ainda em termos de logística, para as missões internacionais, as comitivas que vêm de outros países e de outros estados aqui, esse ano o aeroporto funcionando a pleno também, não é, Beth? A pleno, exatamente, muito importante, bem lembrado. E uma outra coisa que a gente vai fazer esse ano, que é novidade, Sandro, bem legal, a gente teve o lançamento da Expo Inter, cerca de 10 dias, mais ou menos, e isso aconteceu num período diferente do que era os anos anteriores, porque a gente costumava ter o lançamento da Expo Inter no mês de agosto, tipo 20 dias antes da abertura da feira, alguma coisa assim. E esse ano a gente antecipou, porque temos agora uma missão e vamos fazer o lançamento da Expo Inter em São Paulo e em Brasília. Que legal. Para convidar, então, novas representações, lideranças que já ouviram falar, mas que não tiveram, não conhecem bem o evento, para que eles venham, então. Então, vamos fazer mais dois eventos de lançamento, e por conta disso a gente fez o de Porto Alegre antecipadamente, para a gente poder viajar e fazer esse lançamento, que a gente espera que seja produtivo no sentido de trazer novos parceiros, novas representações internacionais, porque cada vez mais, né, essa crise que a gente está vivendo, seja agora econômica ou seja a sanitária, por conta da, por exemplo, gripe aviária que a gente teve e tal, isso tudo tem funcionado, inclusive, como o lado positivo, digamos assim, da solução, além da gente ter muita competência técnica, né, para ter solucionado as duas enfermidades relacionadas com aves recentemente. A nossa equipe técnica foi muito eficiente. Foi muito eficiente em controlar rapidamente, mas também serviu como oportunidade para a gente buscar novos parceiros e novos negócios. Então, a gente quer seguir nesse rumo, buscando novos parceiros, porque as relações comerciais internacionais hoje são cada vez mais amplas, e a gente tem que proativamente buscar essas novas parcerias, e a Expo Inter é um belo cartão de visitas para a gente começar muitas conversas e estabelecer novas vias de negociação para os nossos produtos. Perfeito. Ainda em se falando das aves, nós tivemos ano passado, foi bem naquele período, a doença de Newcastle, né? E acabou impossibilitando a Feira das Aves, né? E agora, passado este caso, e também já o novo estado sanitário em relação à gripe aviária, teremos as aves, né? Teremos as aves com algumas restrições de segurança, que a gente vai, já físicas, que já estão construídas no pavilhão. O pavilhão já está com essas estruturas conforme as exigências sanitárias estão postas, então a gente está pronto para receber com toda a segurança as aves que vierem para a Expo Inter. Perfeito. Em 2025. Tá. Os editais, alguns já aconteceram, outros estão acontecendo ainda, né? A gente tem que lembrar o nosso público ouvinte que desde a bilheteria até outros serviços, todos eles passam por um edital, não é? Isso, por uma licitação leilões, específica. Né? Isso, a gente chama pregão, são pregões específicos isso, tá? Então, a gente teve ontem o pregão do estacionamento, que era um dos que estava faltando, tá? Que então, para a empresa que vai fazer a gestão do estacionamento. E ontem, então, no pregão, o que acontece nessa etapa? A gente fica com um grupo de empresas que participaram do pregão, ficam ranqueadas, tá? E aí agora elas vão sendo chamadas para apresentar documentos para contratação. Se a primeira do ranking contemplar todas as exigências de documentação, de licenças, de negativas, a gente firma contrato e ela começa a trabalhar. Perfeito. E na próxima sexta a gente tem a licitação que a gente chama de estrutural, que é uma licitação que tem tipo um guarda-chuva, uma empresa é contratada e ela
tem a obrigação de fornecer uma série de serviços, contratação de pessoal de segurança, de varreção de pátio, de limpeza de banheiros, de montagem do alojamento dos peões, por exemplo, e uma série de outras estruturas de tendas que são montadas no parque de suporte, fornecimento de geradores, tem um grupo de serviços gerais, assim, que a gente contrata serviços e produtos dentro da estrutural, acontece na próxima sexta. Mas perfeito. O que é legal a gente trazer para o público é que pela primeira vez em julho a gente vai ter todo o processo dos pregões realizados. E aí a gente tem um mês para começar a Expo Inter. E, por exemplo, a licitação, essa que aconteceu do estacionamento, é esse grupo que fica não só responsável pela gestão do estacionamento, mas também pela produção das credenciais. Então, com isso, a gente consegue receber as credenciais com mais antecedência, consequentemente, a distribuição para os credenciados de forma antecipada, porque muitas vezes aconteceu da distribuição das credenciais ser um dia antes da abertura dos portões. Provocava, assim, um tumulto, um engarrafamento, enfim, uma confusão para a distribuição, gente vindo buscar, e agora a gente vai ter um tempo para fazer isso com mais folga, com mais organização, e estamos aí a 35 dias da feira, né? Então, muito felizes com esse momento. O parque está com obras, mas não obras ainda de montagem de estandes. Isso começa no dia 1º de agosto, né? Começa agora a partir do dia 1º, né? Para iniciar a montagem de estandes, aí intensifica muito o volume de gente trabalhando dentro do parque. A gente chega a ter entre 5 e 7 mil pessoas nesse período montando. É uma cidade então já começa o desafio, assim, de teste de todas as mudanças que a gente fez, de abastecimento de energia, de abastecimento de água, que já faz 2 anos. A gente, então, bota todo o nosso sistema à prova já nesse pequeno teste aí no período de montagem. Porque você sabe, né, um apartamento que fica fechado o ano inteiro, como você vai botar, né, para o estresse máximo de demanda, muitas vezes precisa ajustes, mas importante a gente ressaltar que o parque não tem ficado fechado. A gente tem tido, no ano passado, depois da Expo Inter de 2024, que foi aquela, né, de superação por conta da enchente, a gente teve 60 eventos no parque. Então a gente tem trabalhado fortemente nessa questão de trazer cada vez mais atividades para dentro do parque. Vários estandes estão vindo agora para a Expo Inter e já vão ficar abertos o ano inteiro, não vão mais fechar. Tem restaurante, tem estandes de comercialização, tem veterinária, produtos farmacêuticos, vários produtos, além dos estandes das entidades, das associações, e bancos também estão vindo. Então a gente vai quase que ter uma cidade funcionante durante o ano, o que era um dos propósitos da nossa gestão. Nesse momento está acontecendo prova do Cavalo Crioulo, tem a última classificatória do Freio de Ouro, se encerra neste sábado, tem uma prévia também, quer dizer, não para, além das obras, ainda tem eventos acontecendo, como você disse, dezenas de eventos que aconteceram do ano passado para cá. A outra questionamento que é te fazer, Beth, além dessas áreas de descanso para as pessoas, vai ter um outro serviço bem bacana, que é a guria, que vai ajudar na locomoção, né, para as pessoas se encontrarem com facilidade numa assistente virtual dentro do parque, não é? Exatamente, isso é um serviço muito legal, que é uma novidade também que a gente traz esse ano. A guria é uma assistente virtual que foi lançada pelo governo para dar suporte para os serviços digitais que o governo oferece para o cidadão, de uma maneira geral, e a gente vai ter agora uma guria na Expo Inter. Que legal. Então é guria, porque no final, né, do guria tem IA, que é de inteligência artificial, então é uma ferramenta de inteligência artificial que vem trazer suporte para o público dentro do parque, em termos de deslocamento, em termos de informações gerais, onde está localizado o posto médico, onde é o estacionamento de visitantes, enfim, diferentes questões a guria vai poder ajudar, além de toda a nossa equipe, né? Isso não significa que a gente teve redução da equipe de atendente presencial de maneira nenhuma, a gente tem cada vez mais ferramentas de informação e comunicação. A gente vai ter nesse ano um aumento de também
de telões digitais interativos e Olha de aí. informação também dentro do parque, tem rádio poste, enfim, Que toda a bacana. estrutura de pessoal. A gente vem qualificando nessa coisa do atendimento, né, focado no bem-estar. Antes eu dizia que a gente focava muito no bem-estar dos animais, né, que foi uma causa importante, que todo mundo abraçou, e lá pelas tantas a gente começou a se dar conta que cadê o bem-estar das pessoas, né? Então começamos a fazer esse olhar, esse cuidado para essa questão também. Eu acho que o parque está ficando cada vez mais confortável, útil e servindo cada vez melhor o nosso estado, que é a nossa obrigação, né? Servir aqui como estado, servir a nossa população, servir o povo gaúcho e todos os seus convidados, né? Porque a gente está numa feira internacional e vem grupos do Cone Sul, de outros países, fazer aquisição de máquinas, aquisição de genética, consumir a nossa cultura, consumir gastronomia, né, que está dentro do parque de forma bem presente. E a gente vai ter também esse ano a segunda edição do Festival Sou do Sul. O Sou do Sul, né? Exato. Que são cerca de 30 músicos gaúchos, e a gente agora ainda não divulgou a programação, porque a gente está ainda fechando se vamos ter uma ou duas apresentações nacionais por noite. Então, em breve a gente vai fazer esse... É na Arena do Cavalo Crioulo, né? Isso, lá na Arena do Cavalo Crioulo, como a gente fez o ano passado, sem custo extra. O evento é liberado para todo o público que estiver dentro do parque, ou seja, paga o ticket para entrar no parque e você tem acesso aos shows durante as noites, no primeiro final de semana, sábado, domingo e segunda, sem qualquer custo extra. Existem alguns espaços que são comercializados, mas são espaços VIP do próprio Cavalo Crioulo, e tem um espaço, pequeno espaço dentro da arquibancada, que é livre também, tem um pequeno espaço que está sendo comercializado como um espaço VIP, porque aí você tem serviços extras, enfim, de conforto, que estão nesses espaços. Mas para o grande público, a gente tem espaços livres na plateia, na pista e também em arquibancada, sem qualquer custo extra. Excelente. Beth Cirne Lima, nossa subsecretária do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, quero agradecer pela gentileza de nos atender na manhã deste sábado e trazer um panorama geral de tudo que está acontecendo e do que ainda está por vir nestes preparativos aí que antecedem mais uma edição, a 48ª da nossa principal feira. A Expo Inter é mais uma Expo Inter na vida de todos nós. Cara, Beth, muito obrigado, um excelente fim de semana, bom trabalho, conte conosco aqui na Guaíba. Uma alegria falar com vocês, um abraço para toda a audiência e um abraço grande para você, Sandro. Conte com a gente sempre. Um prazer estar com a Rádio Guaíba mais uma vez. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. A gente vai para agora o Guaíba Notícias e volta em instantes para falar de agrometeorologia aqui em nosso programa. Fim de semana com dupla Grenal em campo no futebol da Guaíba. Neste sábado, a partir das 8h30 da noite, tem a jornada esportiva para Palmeiras e Grêmio, direto do Allianz Parque, em São Paulo. Bola que o Silvio desceu de cabeça. Vai de novo. Orestes de Andrade. Rogério Amaral. Jean Soares. E Martim Moura. Mas aqui na Guaíba você sabe que as emoções começam antes, a partir das 6 da tarde, no Esperando Futebol, repercutindo e projetando esse clássico do futebol brasileiro. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertis e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeaz e Martinox. E o comentarista Dália Alimentos. Guaíba Notícias. 9 horas em Porto Alegre, 16 graus.
A Defesa Civil da capital emitiu um alerta preventivo para a possibilidade de chuvas intensas entre a tarde deste sábado e a segunda-feira, em razão da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica seguida pela formação de uma frente fria. O fenômeno deve provocar instabilidade em todas as regiões da cidade, com acumulados de precipitação que pontualmente poderão ultrapassar os 90 milímetros. A Prefeitura mantém ativa a Operação Inverno na capital, com atendimento em 15 unidades de saúde neste fim de semana, das 10 da manhã às 7 da noite. Neste sábado, ocorre mais uma ação especial de vacinação contra a gripe na Assembleia do Orçamento Participativo, no bairro Lomba do Pinheiro. A ação será realizada na Escola Municipal de Educação Infantil Heitor Villa-Lobos, das 2 às 4 da tarde. Trânsito. Chego com as atualizações e tem movimento moderado na Baltazar de Oliveira Garcia, próximo a Manuel Elias, no sentido ao aeroporto. Chama atenção ainda para relato de acidente de carro na Avenida Cis Brasil, próximo à Rua Alberto Silva, no sentido ao Viaduto Abirici, o que pede aquele cuidado redobrado. Quem acessa a capital pela Zaida Jarros encontra fluxo favorável, assim como pela Rodovia do Parque, que não tem trechos de lentidão. Já iniciaram as obras para transformar o corredor humanitário numa via permanente e melhorar a mobilidade urbana. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Com o trânsito, Érica Rames. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 16 graus. O mês de agosto terá um aumento nas contas de energia devido ao acionamento da bandeira tarifária vermelha no maior patamar, o 2, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica nesta sexta-feira. Com isso, os consumidores terão custo extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Conforme a agência, a adoção da bandeira no patamar 2 se dá pelo cenário de chuvas abaixo da média em todo o país, o que reduziu a geração hidroelétrica. Guaíba Notícias, próxima edição às 10 horas. Sintonize o Viver Bem Guaíba e comece bem a tarde do seu sábado com dicas de saúde e bem-estar para você e sua família. Espero você ao meio-dia aqui na Rádio Guaíba. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural deste sábado, dia 26 de julho, no oferecimento do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tags sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de agrometeorologia a partir de agora, pois no último dia 20 de julho, no domingo, se comemorou 5 anos do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos, o CIMAGRO, da Secretaria Estadual da Agricultura, a sede que fica lá em Ulha Negra, no Centro Estadual de Diagnóstico, Pesquisa e Sistemas Integrados de Meteorologia Aplicada, e tem a vinculação ao DDPA, o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária. E temos ótimas informações que vêm do CIMAGRO, em um momento em que tem se dado mais valor do que nunca às previsões, não é? Aos índices que são observados e divulgados, porque a gente tem acompanhado, não é, as mudanças climáticas cada vez mais bruscas, e o estado do Rio Grande do Sul está em uma região, né, suscetível a esses eventos climáticos. E, claro, que incidem diretamente na produção primária. E a gente vai conversar agora, a satisfação de receber no nosso programa o coordenador do CIMAGRO, o meteorologista Flávio Varoni. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia, Flávio. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Prazer enorme sempre conversar com vocês.
A satisfação é toda nossa. Bom, 5 anos, parece que passou rápido, mas olha, foi intenso o trabalho por aí. Só para se ter uma ideia, há 5 anos, quantas estações meteorológicas a gente tinha e quantas a gente já tem hoje? Sandro, nós começamos o projeto ali em 2019 para 20, mas nós colocamos a data do dia 20 como uma simbologia, a primeira estação que o Cimagro realmente instalou, né? Então foi a partir dali que a gente determina isso. E aí nós tínhamos nessa data, Sandro, nós tínhamos 14 estações instaladas, que eram da extinta FEPAGRO, que era da Secretaria da Agricultura, da extinta FEPAGRO, vinculadas ao Departamento de Pesquisa Agropecuária, e apenas 6 delas estavam enviando dados meio precariamente aí. Certo. Bom, daí nós iniciamos o Cimagro, né, num processo que foi mediante um acordo entre as empresas, né, que trabalha com o 24D na época, né? Sim. E Herbicida. no Ministério Público teve uma ação no Ministério Público e se estabeleceu num acordo que você teria um fundo e aí a iniciativa privada botou o recurso lá e nós apresentamos o projeto, fomos aprovados e o Cimagro começou. Então, dessas 14, 6 funcionavam, aí nós adquirimos 20 estações no primeiro momento. Certo. Ali em 2020, início de 2020. Ao longo do segundo semestre, instalamos todas elas. Então, no final de 2020, nós tínhamos 20 estações. Certo. Né? E nesse meio tempo apareceu um recurso federal antigo aí, né? Essas coisas de projeto aparecem, foi liberado. Nós colocamos mais 10 estações. Então, ali por volta de 2021, nós tínhamos 30 estações. Tá. Em 2022, né, nós tivemos um recurso bem substancioso do governo do estado, né, no Avançar na Agricultura ali, e ao longo de 2023, acabamos agora, nós instalamos mais 48, né, que foram adquiridos com esse recurso, e também revitalizamos aquelas 14 antigas da FEPAGRO, e colocamos mais 6 desses projetos antigos da FEPAGRO, no total de 98 estações. E aí, nesse meio tempo também, nós elaboramos um projeto junto ao Fundovits, né, que é o Fundo de Vitivinicultura do Estado, onde nós criamos um sistema de alerta para a ocorrência de doenças na videira, né? E nesse projeto nós instalamos mais 4 na região da Serra. Então hoje o Cimagro, que saiu lá de 14, 6 apenas funcionando mal, de forma precária, hoje nós estamos com 102 estações instaladas no estado. Em 5 anos isso é um avanço enorme nesse sentido. Né? Havia uma meta de chegar a 100 e já passou então, né? Eu quando comecei o Cimagro lá, né, na verdade assim, é bom a gente contar a história porque às vezes as pessoas pensam que simplesmente chega o recurso, a gente faz os projetos, né? Eu tinha esse projeto desde que eu entrei no Serviço Público Estadual lá em 2011, né? E eu, por vias qualquer, coisas que não vale a pena a gente comentar, eu não consegui nunca botar em prática. Aí com esse recurso do Ministério Público, lá, esse acordo, eu consegui iniciar o Cimagro, e aí foi embora. A secretária da Agricultura na época ali, a Silvana Covatti, ela comprou a ideia, né? O grupo dela comprou a ideia e conseguimos colocar nesse projeto da Avançada Agricultura do governo, e aí criamos esse recurso e conseguimos tocar. O problema é assim, que demorou muito a instalação dessas 48 úteis, porque é uma situação difícil, nós temos pouca gente, né? Eu comecei o projeto, eu e 2 estagiários, né? Então, e fomos tocando. E como eu faço questão de ir a todas as instalações, sabe? Então eu andei bastante por aí mesmo, faço questão mesmo de ir a todas as instalações, e faço com vontade mesmo. É um prazer para mim fazer parte disso, né? Porque eu propus isso dentro do Estado, dentro do governo, e foi comprada essa ideia, então foi isso. E realmente porque o Estado não tinha... Quando nós começamos isso em 2019, ali para 20, né, o Estado não tinha um centro assim, que fizesse esses trabalhos de meteorologia, né? Dentro, como a gente tem outros centros aí por outros estados, né, centros estaduais. Isso me motivou sempre foi a minha motivação maior. Perfeito. Mas como eu estava dentro da Secretaria da Agricultura e eu tinha essa ideia na cabeça de gerar produtos específicos do setor agropecuário, então a gente chamou de monitoramento elétrico climático. Mas nós fizemos tudo que um centro de meteorologia faz aqui, tá?
A gente só não faz a previsão diária, né? Nesse Sim, sentido, até porque a agricultura ela trabalha com períodos um pouco mais prolongados, Exato. né? O mínimo que nós trabalhamos aqui são 5 dias, então, nesse sentido. Mas fizemos tudo aqui. Hoje você tem um modelo meteorológico aqui pronto, a previsão do tempo para os 497 municípios do estado estão aqui dentro do site Cimagro. Você tem modelos de mapas, né? Você tem vários produtos bem meteorológicos mesmo, mas que a gente transforma em produtos agro, né? Nesse sentido. Então, a batalha foi essa, e eu acho que eu acho assim, Sandro, até falando, né, nós estamos na primeira fase do Cimagro, né? Vamos dizer assim, esses 5 anos foi a primeira fase, assim, que eu tenho na minha cabeça, na minha orientação, meu planejamento, né? Era para ter acabado um pouco antes, mas beleza, acabamos, conseguimos estruturar. Hoje, nesse meio tempo, a gente teve uma pandemia, a gente teve enchente, teve estiagens seguidas. Eu acho que eu acho que foi no caminho certo, no tempo certo, viu? Porque pois é, Sandro. Foi tanta coisa nesse período, né? E nós passamos tudo isso, exatamente o que a gente está citando, né? Primeiro veio a pandemia, depois 2 estiagens severas de verão, assim. Brabas. E aí, quando nós pensamos, agora vai regularizar, nós vamos conseguir finalizar. Sim. Veio aquele El Niño poderoso, e chuva, e a gente não consegue ir para o campo porque a gente não consegue instalar, tem perigo de descarga elétrica no meio do campo, então a gente preza bastante a saúde, né? A nossa saúde nesse sentido. Claro. E aí foi demorando, mas agora, no primeiro semestre, doutor Ricardo, agora foi a última que nós instalamos, de 98, né? 98 do Cimagro, né? De número 102. Tá. E aí nós conseguimos finalizar os primeiros processos. Ainda temos 2 estações que nós estamos instalando ainda, né, que nós vamos instalar, possivelmente uma em Santa Vitória do Palmar e também uma em Aceguá, que já estavam planejados, vão chegar a 104 estações aí nos próximos meses. Uma, então, às margens da Lagoa e a outra lá na fronteira oeste, lá na fronteira com o Uruguai, né? Tá bem. Bom, além o que mudou, né, nesse período, além da ampliação aí estratosférica, a gente pode dizer assim, eram pouquíssimas, não é? Em 5 anos aí, mais de 102 instaladas. Com isso também já veio uma modernização do sistema, né? Por exemplo, eu lembro que o modelo anterior, ele cobriu um raio de 3, 4 quilômetros. Hoje, o sistema ele é muito mais eficiente e ampliado, não é? Sim. Hoje nós temos um centro realmente funcionando, né? A gente chama de sistema, mas é um centro de meteorologia funcionando plenamente. Ou seja, hoje nós começamos com o modelo lá, o primeiro modelo, nós tínhamos... O primeiro índice que nós fizemos, para ter uma ideia, foi o índice de aplicação 2,4-D. Certo. Onde nós tínhamos um modelo de 3 quilômetros, modelo regional, nós geramos para 3 quilômetros, para explicar aí para o público em geral como é que é esse modelo lá dos 3 quilômetros, né? A gente dividir o estado todo em quadradinhos de 3 por 3 quilômetros. Então, a cada 3 quilômetros nós temos uma informação. E geramos a previsão para isso. Então, nós geramos o índice 2,4-D para 5 dias, uma previsão horária, com os melhores horários para o produtor aplicar, né? Fazer a sua melhor aplicação baseada nas condições meteorológicas ideais. Para não ocasionar deriva. Para não ocasionar deriva, exatamente, para não ocasionar deriva. Então, ele estava com a temperatura certa, umidade certa e vento dentro dos limites que são recomendados. Bom, nós fomos evoluindo, né? E esse modelo, nós passamos há pouco para 7 dias, nós estamos gerando para 7 dias agora. E agora a evolução do modelo é o seguinte, né, Sandro? Nós contratamos nesse meio tempo uma startup do Rio de Janeiro, né, vinculada à COP lá, que eles têm um modelo próprio de previsão com inteligência artificial. Perfeito. E isso nós estamos aplicando aqui. Então, hoje, até estamos gerando com 3 quilômetros a evolução, mas essa evolução é para 1 quilômetro a partir dos próximos meses. Estamos fazendo os testes, e aí nós estamos vendo a viabilidade de colocar em operação mesmo esse modelo. 1 quilômetro vai ser a precisão, não, mas a grade, né, que nós vamos usar vai ser de 1 por 1 quilômetro, nós vamos dividir o estado todo em 1 por 1 quilômetro. Perfeito. Eu costumo dizer, Sandro, que nenhuma propriedade vai ficar fora de previsão, toda essa propriedade vai ter. Excelente. Bom, o que acontece? Assim, Sandro, o que acontece? Hoje, todo mundo está na palma da mão, né? Isso era um problema que nós tínhamos também. E em breve nós vamos lançar o nosso aplicativo, né, onde
o produtor vai ter alguns índices, não dá para nós colocarmos todos os índices que nós geramos dentro de um aplicativo só, até porque cada índice se destina a uma cultura e muito produtor precisa ter na mão dele realmente aqueles produtos específicos para a sua cultura, né? A ideia é realmente, ao longo do tempo, gerar novos aplicativos para cada cultura. Mas, assim, o aplicativo CIMAG que vai ser lançado, ele vai conter todas as estações meteorológicas, a previsão, né, propriamente dita do tempo e a previsão de alguns índices, onde o produtor vai ter na palma da sua mão ali, né, pelo GPS do seu celular, a posição onde ele está e a previsão do ponto mais próximo, né? Então, ele vai ter praticamente dentro da sua propriedade a previsão desses índices disponível ali no aplicativo. Então, essa é a evolução que nós vamos ter aí ao longo dos próximos... Nós deveríamos lançar ainda em agosto, no máximo setembro, esse aplicativo. O primeiro índice gerado, Flávio, foi como você disse, o 2,4-D, o herbicida hormonal, mas hoje já há uma gama de outros índices aí, não é? Que são publicados pelo sistema, não é? Sim. Hoje, por exemplo, para o produtor, nós sempre pensamos no produtor que o volume de chuva, né, o total de chuva que recebe no seu solo, quanto ele representa, se ele é deficiência ou excedente. Então, nós mostramos para ele que aquilo vai ser uma deficiência ou excedente. Esse é um dos índices que nós temos aqui. Por exemplo, nós criamos umidade em excesso para evitar um fungo numa lavoura. Tem ali. Isso, você tem a chuva, primeiro momento você tem a chuva no seu solo, se ela representa deficiência ou excesso. Perfeito. Né? Então é isso que eu vou dizer. Aí você tem, exatamente, a gente consegue gerar novos produtos baseados nisso, em umidade, temperatura, e aí vai crescendo a gama de índices. Né? Você tem o índice de conforto térmico animal, né? Você tem a aplicação do 2,4-D, nós criamos um índice para risco de ferrugem na soja. Ferrugem asiática. Isso, né? Na ferrugem asiática, nós temos alguns índices de risco de produtividade para soja, arroz, feijão, milho e trigo, né? Nós criamos adaptamos, na verdade, para o Rio Grande do Sul, que nós chamamos de TIL Index, né? Um índice de frio para ovinocultura, que causa mortandade em ovinos. Então, muitos índices ali foram sendo gerados. E à medida do possível, nós vamos continuar gerando novos. Né? A ideia, Sandro, é muito similar nós criarmos mais no futuro, né? Sim. Um alerta para cada tipo de cultura, como nós temos o alerta videiras hoje, né? Claro. Hoje o alerta videira nós geramos índices de probabilidade de ocorrência de doenças, né? Na videira, como mildio ou íldio, né? Problema de frutificação, né? Sim. Então hoje nós geramos vários índices específicos para a videira também. Então a ideia no futuro é você pegar cada cultura, a soja, o trigo, o arroz, né? Se for o caso, uma parceria com o IRB, fazer a geração a previsão desses índices para que o produtor tenha esse suporte, né? E ele consiga tomar a melhor medida possível dentro da sua propriedade com a cultura que ele trabalha, né? Então, para evitar perdas no sentido mesmo mais geral de todos, né? Que é a ideia aqui do CIMAG é dar esse suporte e que o produtor gaúcho não tenha perdas, né? E que realmente, a partir do momento de não ter perda, tenha realmente lucro dentro da sua propriedade. Claro. E aí tem o índice, quando se está se tratando de perdas, da probabilidade de geada, ou também em época de estiagem, também uma previsão de possibilidade de incêndio que tem acontecido, não é? Então, são as variáveis que pega todo tipo, não é, de alternância climática, não é? Sim. Hoje nós não tínhamos um índice de geada, de previsão de geada aqui no estado, nós disponibilizamos isso, né? E o risco de incêndio é essencial, você falou, nós temos muitas estiagens, a estiagem ela é recorrente no verão, né? Sim. E então esse índice ele é extremamente útil, né, para as áreas mais secas do estado, né, nesse sentido. E principalmente assim essa parte das florestas, né? Que a gente tem algumas áreas aí. A ideia até é criar um sistema, acho que realmente próprio para florestas, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos tentando essa ideia, vamos ver se amadurece essa ideia também para ajudar esse pessoal que faz
essas florestas plantadas aqui no estado, né? Auxiliar eles também para evitar perda devido a incêndios. Né? Exato. E aí a gente tem pinos, tem a acácia, tem o eucalipto, né? E expandindo as suas lavouras plantadas, suas florestas plantadas aí. Bom, essa rede de sensores que hoje, né, nós temos a partir das estações meteorológicas, elas, claro, elas têm esse foco na agrometeorologia, mas são dados que vão muito além hoje, não é? O Rio Grande do Sul, depois de tudo que passou, quer mais do que nunca utilizar esses números, não é? Precisa, na verdade. Vamos chamar de agrometeorológico nesses dados, porque a nossa ideia sempre foi colocar eles dentro do campo, né? Sim. O que acontece? Nós instalamos no campo, as nossas estações estão instaladas no campo. Tá? A gente está lá no campo, por isso a gente chama de agrometeorológico. Porque a finalidade é para o setorado. Porém, né, as variáveis são meteorológicas. Você tem temperatura, você tem chuva, você tem vento, você tem radiação global. Né? Então, você tem essas variáveis que são utilizadas por outros órgãos, né, principalmente Defesa Civil, né, alguma outra órgão possa utilizar, e realmente auxilia bastante. Né? Claro, a finalidade foi para o agro, mas hoje abrange todos os setores, né? Você pode utilizar, né? Vários, setor de energia pode utilizar, setor de turismo, setor de vestuário, né? O que quiser utilizar, o dado está disponível para isso também, né? Perfeito. Tá bem. Bom, Flávio, você disse que está se trabalhando para a construção de um aplicativo por hora. Para quem está interessado, nos acompanha na manhã de hoje, quer ter acesso ao Cimagro, vai no site, é isso? Hoje é o site, é o cimagro.rs.gov.br, né? Você tem todos os dados das estações lá, disponíveis, né? Você tem como achar a temperatura da hora, a mínima do dia, a máxima do dia, quanto choveu hoje, quanto choveu nas últimas horas, quanto choveu no mês, quanto choveu no mês passado, você tem tudo aí. E também, sendo agregando, né, falando da rede, nós estamos agregando outros parceiros, nós temos outros parceiros que também compõem a rede, né? Nós recebemos os dados deles e repassamos nossos para lá, e a ideia é buscar essas redes que tem dentro do interior do estado. Você tem cooperativas, você tem sindicatos, alguns lugares que tem algumas estações, nós vamos querer agregar também essas estações à rede do Cimagro para aumentar, adensar realmente essa rede de coleta de dados, essa rede de informações, para realmente melhorar, né, a informação que nós geramos aqui para o produtor gaúcho. Então, a ideia é realmente agora, nesse segundo momento do Cimagro, ir buscar esses parceiros e trazer eles também para dentro da nossa rede para divulgação desses dados e, consequentemente, né, gerar produtos com maior precisão aqui dentro do Cimagro. Perfeito. Excelente. Olha, eu quero agradecer muito ao Flávio Varone, coordenador do Cimagro, meteorologista da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, neste ano, neste mês de julho, aí, em que se comemora os 5 anos da criação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos, que hoje já conta com 102 estações agrometeorológicas espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul, ampliando e muito a cobertura nesse setor. Caro Flávio, muito obrigado por atender o convite na Rádio Guaíba na manhã de hoje mais uma vez. Sempre à disposição, é um prazer enorme falar com vocês, né? E principalmente para divulgar, né, o trabalho que nós fizemos aqui dentro da Secretaria, na cara, né, desse sistema de monitoramento. Tá? Grande abraço aí, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. E assim concluímos mais um bloco do nosso programa deste sábado, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da cadeia produtiva da batata aqui no programa. A Farsul divulgou os resultados das exportações gaúchas de junho de 2025. Na comparação com o mesmo período de 2024, houve uma queda de 10% no valor exportado e de 8% no volume. O agronegócio foi responsável por 69% do valor total comercializado pelo Estado no mês passado. Em termos de volume, o setor representa 87% do total embarcado no período.
No acumulado de 2025, o agro gaúcho comercializou um total de 6 bilhões e 200 milhões de dólares, valor 2,7% menor do que o primeiro semestre de 2024. Já os índices de inflação do agronegócio, também divulgados pela assessoria econômica da Farsul, apontam que em junho os custos dos produtores rurais foram maiores e os preços recebidos menores. O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais, IIPR, registrou deflação de 1,8% em relação ao mês anterior. Ocorreu queda no preço dos sacos de arroz e milho, além de retração no trigo, devido à proximidade da colheita. No acumulado do ano, o IIPR apresenta uma deflação de 10,43%, um índice descolado do IPCA Alimentos, que tem alta de 3,79% no período, um sinal de que a inflação está acontecendo em outros pontos da cadeia. Já o índice de inflação dos custos de produção, IICP, registrou inflação de 0,43% em junho, mesmo com um recuo de 2% na taxa de câmbio. Os conflitos geopolíticos ao redor do globo puxaram alta no preço do fertilizante, um dos principais insumos do setor. No acumulado de 12 meses, o índice tem inflação de 3,79%. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy, quem tem, passa bem. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa, filha. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos voltando agora com o terceiro bloco do nosso programa deste sábado, dia 26 de julho, com oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar agora dos 2 novos estudos de zoneamento agrícola de risco climático para o cultivo da batata no Brasil. E aí temos o foco no consumo in natura e também no processamento agroindustrial. Trabalho desenvolvido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, capitaneada aí pela unidade Clima Temperado, na zona sul do estado, em Pelotas, e é para lá que a gente vai para conversar a partir de agora com o engenheiro agrícola, doutor em agrometeorologia, Carlos Reiser Júnior. Caro pesquisador, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Tudo bom? Um abraço aos ouvintes aí. É um prazer falar com vocês e nessa rádio tão importante para o nosso estado aqui. A satisfação é toda nossa. Caro pesquisador, é importante que a gente, até antes de entrar no zoneamento em si, não é, na pesquisa, é que a batata é um produto, não é, da nossa atividade primária que pode ser produzido em qualquer parte do país ou não a partir desse levantamento? Não, a gente verificou o seguinte, que a batata ela não pode ser plantada em qualquer região do Brasil, porque ela tem algumas condições que ela exige, principalmente climas amenos, né? Certo. Então, assim, mesmo mais para o norte do Brasil, na região nordeste, como no estado da Bahia, por exemplo, em regiões de altitude apresentam essa condição de clima ameno, né? Sim. Então, nessas regiões apareceram regiões onde é possível se cultivar também essa espécie, né? Apesar de que alguns produtores já descobriram isso aí antes desse nosso trabalho e já vem cultivando de uma área bastante importante na região da Bahia. Lá. Exato. Mas em lugares da Bahia, como você disse, com clima mais ameno. Em altitude, principalmente, acima de 1.000 metros, 1.000 e poucos metros, onde tem essa característica de noite mais
mais amenas, mas com clima mais frio. Certo. Bom, ou seja, plantio em lugares com temperaturas mais amenas, de altitude, mas na batata não há, por exemplo, o cultivo em área de cobertura, com coberturas, né? A pleno sol, não é? Exatamente. Toda o cultivo de batata é a pleno sol. Uma diferença que certo existe no sistema de produção é que nessas regiões não chove nas épocas melhores, então é toda a base de irrigação. Né? Perfeito. Um pouco diferente do nosso estado aqui, que a irrigação não é tão utilizada. Certo. Bom, batata para consumo de mesa, não é? Consumo in natura, vamos dizer assim, claro, a partir aí a escolha do consumidor na panela, ou enfim, nas suas mais diferentes formas. Temos aí um período de maturação menor da colheita antecipada em relação àquele que vai para a indústria, não é? Exatamente. Os dois sistemas de produção, tanto para a mesa como para a indústria, tem uma pequena diferença no ciclo de produção. O pessoal interrompe o cultivo, o ciclo natural da cultura, exatamente pensando em condições mais adequadas. Por exemplo, quando interrompe o ciclo mais cedo, a batata fica mais brilhosa, a casca fica mais lisinha. São características que o consumidor in natura tem preferência. Já quando é para a indústria, essas características não são importantes. O importante mais é a produtividade. Certo. Então, se alonga mais o ciclo, se deixa o ciclo um pouco mais longo para que aumente a produtividade, ou seja, a cultura desenvolva tubérculos um pouco maiores e com produtividade mais importante, nesse sentido que modifica o ciclo. Para a mesa dá o quê? Uns 3 meses até a colheita? É aproximadamente isso. E para a indústria, 1 mês a mais, mais ou menos. Perfeito. De maneira geral. Mas isso não quer dizer que essa batata para a mesa ela não esteja madura. Ela já está pronta para a colheita, ou não? Não, ela está. É que, na verdade, a batata não é uma maturidade, assim, não é uma. Ela apresenta uma maturidade que nem uma fruta, por exemplo. Não, ela está armazenando energia. E nesse período de armazenamento de energia, que o tubérculo da batata é uma reserva de energética, né? Certo. Ele fica com condições mais bonitas, vamos dizer assim, esse tubérculo, essa reserva de energia. Então, assim, ela não fica mais doce nem menos doce. Para a indústria, sim, que tem uma pequena diferença em redução de açúcares, né? Que dá uma característica depois de fritado de batata mais clarinha, que é uma coisa que o consumidor e a indústria têm preferência. Tá bem. Quer dizer, o ZARC, então, o zoneamento agrícola de risco climático da batata, ela leva em conta os sistemas de produção e não as cultivares em específico, é isso? Exatamente, porque como é interrompido o ciclo de forma artificial, vamos dizer assim, as diferenças entre as cultivares, que existem várias cultivares no Brasil, ela desaparece um pouco, entendeu? Então, por isso que dá para se fazer esse zoneamento utilizando as mesmas condições, tanto para um sistema como para outro. E, assim, uma coisa importante que eu gostaria de falar contigo é a respeito desses ARC, que algumas pessoas podem não saber o que é, né? Isso aí é um programa da Embrapa, junto com outras instituições parceiras, que está zoneando todas as regiões do Brasil para as diversas culturas, entendeu? A cada ano, a nossa condição de trabalho da Embrapa Nacional, ela consegue botar no sistema algumas culturas novas e algumas metodologias novas. Então, o Ministério da Agricultura solicitou isso para a Embrapa, organizar esse sistema de zoneamento. Os zoneamentos que tinham antigamente eram um pouco diferentes, eram um pouco estranhos, porque cada estado usava uma metodologia, e essa metodologia nova agora, ela organizou toda essa base de dados, graças a investimentos em máquina, principalmente máquina de última geração, capacidade de processamento bem importante para poder fazer, porque cada município brasileiro tem uma indicação para cultivo de batata. Perfeito. Ou seja, com o risco adequado para cada época de plantio. Né? Certo. Então, esse é o zoneamento, essa é a metodologia, essa é a novidade. Perfeito. Porque já existiam alguns zoneamentos agroclimáticos que não eram de risco.
Tá bem. Então, isso que está aqui, o ZAR que está organizando em todo o país. E estas novas pesquisas, este novo zoneamento, apontou quais os principais riscos na cultura, caro pesquisador? Não, na verdade, essa metodologia, ela analisa os principais riscos para praticamente todas as culturas, né? Sim. Que é a deficiência hídrica ou excesso hídrico, ou seja, falta de chuva ou excesso de chuva em determinados períodos da cultura. E aí as doenças fúngicas, não é? Aí seria uma consequência secundária, vamos dizer assim, porque a primária, por exemplo, se chove muito, alaga e a planta morre por excesso hídrico, vamos dizer assim. E se não chove, ela morre por falta de seca. E tem períodos chuvosos, que às vezes nem é muito volume, mas sim condições, vários dias nublados, com aquele chuvisqueiro, aquela coisa. Então isso aí pode provocar e desenvolver problemas secundários, que seriam as doenças e as pragas que podem aparecer com a cultura. Aqui no nosso caso, entra também os extremos, por exemplo, a geada. Pois é, aí as outras condições que são analisadas principalmente são as temperaturas extremas, tanto para baixo quanto para cima. Aí entra o problema de geada em determinadas épocas. Tem algumas condições de geada também até que não são muito prejudiciais às culturas, mas o que se leva em consideração é a ocorrência desses fenômenos ligados à parte de temperatura em determinados períodos do ciclo vegetativo, entendeu? Isso é considerado e também é considerado nessa metodologia a parte de solo. Isso que ele que armazena de água, profundidade de solo, essa aeração, solos pesados. Então, toda essa parte de solo também é levada em consideração nesses zoneamentos. Exatamente, as condições edafoclimáticas. A gente falou do clima, Exato. Mas a questão do solo. O que a batata, que tipo de solo que a batata prefere? É assim, a grande maioria das culturas, elas exigem um solo que seja, vamos dizer assim, um solo meio mais leve, vamos dizer, com uma relação de areia e argila adequada que armazene água, né? Que tenha capacidade de armazenamento de água e também seja um solo que tenha capacidade de aeração. Porque essas duas coisas são extremamente importantes para a cultura. Então, a programação, essa metodologia, ela divide o solo em 6 solos, as classificações deles. São relações entre areia, argila e silt, né? Essas 3 relações que fazem com que o solo seja mais ou menos adequado para determinada cultura. Mas, de maneira geral, solos não muito argilosos, é claro, porque senão eles ficam eles, vamos dizer assim, não têm a facilidade de aeração. Então, solos nessa base, que tem uma relação legal de areia e argila, principalmente. Perfeito. Esses 2 novos estudos, eles já estão valendo, já foram publicados. O nosso produtor que já planta a batata aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, que nos ouve agora, ele já pode considerar esses novos dados? Já não só considerar, como na hora de adotar e ir na agência bancária solicitar recursos para financiamento, e eles vão liberar o recurso desde que ele plante na época adequada do município que tenha essa possibilidade. E qual a época mais adequada com o nível de risco que ele quer adotar, que ele quer usar. Então, assim, hoje é uma lei nacional que regulamenta o cultivo dessa cultura. Isso aí é importante porque isso aí vem a facilitar. Antigamente o produtor, antes de ter esse estudo, vamos dizer assim, o produtor que quisesse financiar, ele tinha que, era mais difícil, a agência financeira tinha que procurar um técnico que se responsabilizasse para o cultivo, que era adequado, ou seja, era uma burocracia, mas isso aí vem a facilitar ao nosso produtor tomar recurso e seguro agrícola a respeito desse recurso que ele está retirando. Perfeito. Então, atenção, produtor rural, não é? Enfim, a todos ligados ao setor, acessar, então, os resultados do ZARC na plataforma Painel de Indicação de Riscos, lá do Ministério da Agricultura, ou mesmo baixando o aplicativo ZARC Plantio Certo, ZARC com Z mesmo, de zoneamento, que está ali, e vale para todas as culturas, inclusive para a batata, a partir destes 2 novos zoneamentos, então, que foram aí produzidos, não é, estudados, pesquisados e agora publicados aí pela Embrapa e pelo nosso Ministério da Agricultura. Carlos Reiser Júnior, pesquisador, engenheiro agrícola, doutor em agrometeorologia, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre.
Sandro, eu que te agradeço a tua atenção aí, é extremamente importante a agências como a de vocês divulgar o nosso trabalho, e eu queria só salientar que esse trabalho, apesar de ser capitaneado pela Embrapa, ele tem o auxílio e a participação de várias instituições do Estado, públicas e privadas, os próprios produtores rurais e associações de produtores que trabalham junto conosco. Excelente. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um abraço para ti também. Tchau. E assim concluímos este terceiro bloco do nosso programa deste sábado, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para, no bloco final, falarmos de irrigação no programa. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a Teg Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Teg Banrisul Veloy, quem tem, passa bem. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa, filha. Pampa em Evolução 2025, uma grande feira de negócios, conhecimento e sustentabilidade que reunirá a cadeia do agronegócio do Rio Grande do Sul em Dom Pedrito, de 6 a 8 de agosto. Pecuária, agricultura, diversificação, inovação, turismo, educação para o campo, máquinas, insumos e serviços em um só evento. Promoção: Sindicato Rural de Dom Pedrito, Associação dos Agricultores, Prefeitura Municipal e Sebrae. Apoio PRDE, Senar, Farsul, Banrisul e Sementes Formosa. E quem entra em campo com tradição e tecnologia é a linha Imperador da Stara. Autonomia de craque, eficiência de artilheiro e pulverização precisa até nos acréscimos. Único do mundo com barras centrais, o Imperador entrega em campo a precisão que a sua lavoura precisa. É inovação e tecnologia que entra em campo junto com o produtor. Stara, marque um golaço de produtividade. O frio e o vento pedem uma rotina de cuidados especiais com a pele. Aproveite a semana Amo Derma Panvel com descontos especiais nos queridinhos da sua skincare. São as melhores marcas, com os melhores preços, somente até amanhã. E você ainda encontra ofertas incríveis para cuidar dos cabelos, corpo e muito mais. Confira nas lojas, no site, no app e também pelo Alô Panvel. Panvel. Ministério da Cultura e Prefeitura de Cruz Alta apresentam 45ª Coxilha Nativista. A emoção está de volta. Nos Campos de Érico, floresce a canção. 45ª Coxilha Nativista de Cruz Alta. Tradição, arte e sentimento em um dos maiores festivais de música do sul do Brasil. Produção Instituto Rumo. Coprodução JBA Produções e R. Moraes Produções. Patrocínio Farmácia São João, Simbiose, Stock Center e Comercial Zafari. Realização Prefeitura Municipal de Cruz Alta e Ministério da Cultura. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Governo Federal, União e Reconstrução. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos voltando agora para o quarto e último bloco do programa deste sábado, com oferecimento do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer Teg sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na Teg Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de irrigação a partir de agora, pois termina no fim deste mês de julho o prazo para as inscrições a quem está interessado em adotar o programa Irriga Mais RS, que está
aí chegando ao final da sua segunda fase, uma subvenção de R$100 mil aí para irrigação, não é? E a gente vai falar um pouco mais deste prazo final para as inscrições. Vamos detalhar novamente, não é, os valores que serão investidos e os sistemas de irrigação mais adotados ultimamente, como é que está também, né, esse cenário de adoção do programa, conversando a partir de agora com o Paulo Salerno, que é o subsecretário de irrigação da Secretaria Estadual da Agricultura. Caro Paulinho, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Muito bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Correio Rural da Rádio Guaíba. Sempre é uma alegria poder falar contigo, com todos os ouvintes. E ainda mais quando falamos de irrigação, essa que é uma pauta tão importante no estado do Rio Grande do Sul e que tem ganhado cada vez mais força aí dentro da agricultura do nosso estado. A estiagem, mais uma estiagem, né, nesse ano mostrou isso, né, a necessidade de investir na irrigação, não é, Paulo? É verdade, nós tivemos aí nos últimos 5 anos 3 estiagens severas, né, em praticamente todas as regiões do estado, e podemos aí dizer que nos outros 2 anos também, em algumas regiões, também estiagens acontecendo de maneira mais localizada, né, e esse ano principalmente também a gente viu, a gente viu mais uma vez também em algumas regiões a questão de chuvas esparsas, né? Chove numa região de um município, não chove em outra, chove em um município, não chove no município vizinho. E este é um cenário que tem acontecido até em anos relativamente normais. Então, mostra aí a importância da irrigação para as culturas de sequeiro, né? Principalmente aí na soja, no milho, no tabaco, né? A gente tem visto também alguns projetos sendo apresentados, mas enfim, reforça a importância de nós termos uma ampliação das áreas que têm potencial de irrigação. Você falou aí de diferentes culturas. Há então essa característica, produtores de diferentes plantios têm buscado o programa? Sim, nós temos aí hoje uma média de em torno de 35% dos projetos nas grandes culturas, vamos falar nos grãos, né? Soja, milho, alguma outra cultura grande, mas principalmente em soja e milho. Isso de verão, também, e de inverno também tem se buscado? Isso, sim, aí trigo, outras culturas que podem às vezes ter a rotação, né, nas áreas. Perfeito. E também, ao mesmo tempo, a gente tem a questão de pastagens também, em torno de mais 25% dos projetos são para pastagens que também têm sido apresentados, além de, claro, projetos na fruticultura, na olericultura, alguns projetos no tabaco, como falei, que são aí as representatividades. Mas hoje a gente vê projetos em mais de 220 municípios presentes dentro do programa, que foram apresentados, mais de 1.100 projetos, nós já chegamos a esse número, entre as 2 fases, aquela primeira etapa que era uma subvenção menor, limitada a R$15 mil, e agora nessa segunda etapa dos 20% do projeto, limitado até o valor de R$100 mil, ela é a etapa que recebeu o maior número de projetos, nós já passamos de 800 projetos, praticamente vamos chegar a 900 projetos, se não chegarmos a 1.000 projetos só nessa etapa. E em torno de 220 projetos apresentados na primeira fase. Isso representa, né, um crescimento no número de projetos, e a gente viu muito isso, principalmente agora nos meses de abril para cá, quando os produtores estão definindo aí o uso de irrigação nas suas propriedades. Dá para se ter uma dimensão em hectares de quanto se ampliou? Nós já temos mais de 17 mil novos hectares irrigados a partir destes projetos apresentados. Eu acredito que nós vamos fechar mais de 18 mil hectares, porque a gente ainda tem projetos que não estão contabilizados, que ainda vão ser analisados pela nossa equipe. E a nossa meta é que pudéssemos chegar em torno de 20 mil hectares, o que eu acho que com essa terceira etapa que nós estamos estudando, mas não temos ainda a data definida, deve acontecer ainda até o final desse ano, alcançarmos mais de 20 mil novos hectares irrigados no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer que você trabalha com uma terceira etapa, então?
Isso, se trabalha com uma terceira etapa, a gente está trabalhando internamente em algumas questões no programa, também junto à Secretaria de Planejamento, também junto ao nosso governador Eduardo Leite, para garantir recursos, né, que a gente possa ter a condição de ter recursos para essa terceira etapa e que a gente possa atender aí as demandas de novos projetos. Certo. Houve uma série de seminários, não é, no interior para explicar ao produtor como funciona o programa, não é? Isso, nós realizamos aí desde o final do ano passado e no decorrer deste ano, agora eu já estou aí há 3 meses e meio à frente da subsecretaria, nós realizamos nesse período agora de abril para cá, mais de 20 seminários em diferentes regiões do estado, com uma abrangência aí sempre de um público de 100 a 150, até 200 participantes nesses seminários. Cada região depende da sua característica, de conforme a Emater também organizou junto conosco, mas a gente tem aí uma boa adesão também dos produtores participando dos seminários, e nestes seminários a gente sempre procura levar ao menos 2 produtores que já têm irrigação na sua propriedade, ou até mesmo que já participaram do programa, para poder falar e demonstrar a importância da irrigação, o quanto eles estão satisfeitos e aprovam, né? E na prática viram os resultados dos seus projetos. Então, isso tem dado um resultado muito positivo, porque a gente nota aí que muitas das regiões por onde nós passamos, logo em seguida começam a surgir novos projetos aqui para nossa equipe técnica avaliar. E a gente tem aí, vamos lá, pivô central, tem por superfície, aspersão, tem isso aí. A subrrigação, tem gotejamento. Isso, nós recebemos agora, Sandro, na última etapa também, nessas últimas semanas, muitos projetos que são de irrigação por sulco, principalmente dessa região aqui, sulco camaleão, dessa região aqui de Camaquã, Arambaré, essa região que tem aí uma característica de hoje produzir milho, principalmente nessas questões do camaleão. Que é tradicionalmente o sistema orizícola que usa, né? Quer dizer, tá se buscando uma diversificação, né, nesse setor também. Isso mesmo, a gente inclusive solicitou aí a Secretaria de Meio Ambiente, tanto a Secretaria de Agricultura quanto a Farsul e também a FAMURS, solicitaram que pudesse haver uma instrução normativa que está sendo estudada pela Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de que os produtores que têm outorga de uso de água para arroz, que também se possa liberar essa mesma outorga para irrigação de outras culturas, porque hoje na outorga aparece a cultura, né? Qual cultura que está sendo dada aquela outorga. Então, que a gente possa ter também condições de que o produtor que já tem outorga para arroz possa ter projetos de irrigação de milho, de soja, enfim, de outras culturas que vão ser implantadas na mesma área, como rotação, né? Porque é uma característica importante tanto para a cultura do arroz, quanto também para essa expansão de outras culturas nessas áreas, e também porque elas usam menos água do que a própria cultura do arroz para a sua irrigação. Então, nós fizemos aí uma argumentação, solicitamos, e a SEMA está estudando também essa possibilidade e deve emitir uma instrução normativa aí nesse sentido. E nós tivemos há pouco aí a dispensa da outorga de uso de direito da água e isentando os agricultores familiares, passou na Assembleia e foi assinado pelo governador Eduardo Leite. Isso também pode ajudar, não é? Nesse processo. Com certeza, para os pequenos produtores, enfim, pode ajudar sem dúvida alguma. Para quem não participou dos seminários, e apesar da maciça divulgação, vamos recuperar aí para o nosso agricultor ainda que não sabe como é que funciona o programa Irriga Mais RS, nesta fase que ainda dá tempo de se inscrever. R$100 mil por beneficiário é o teto máximo. Explica um pouco mais para nós, por favor, Paulinho. Bom, Sandro, ele é um programa, como tu disse, né, de subvenção direta. Então o produtor rural apresenta o seu projeto de irrigação para áreas de culturas de sequeiro, né? Não pode ser para arroz irrigado, mas para outras culturas, soja, milho, tabaco, olerícolas, fruticultura, enfim, todas elas podem ser apresentados projetos. Esse projeto ele não tem limite de valor, tu pode fazer o projeto aí pequeno, de 20, 30, 40 mil, e vai receber 20%, vai receber 20% daí sobre este valor, ou
projetos maiores, acima de 500 mil, vão estar limitados a 100 mil reais como subvenção. Tá bem, não é que seja 100 mil, vamos lá, vamos de novo então. Não, é 20% do projeto. 20% do valor do projeto é subvencionado pelo governo do estado. Isso. Se tu tiver um projeto de 100 mil reais, tu vai receber 20 mil reais de subvenção na conta corrente do produtor. Depois de implementado o programa, de prestado contas à secretaria, o governo do estado paga este valor. Nós estamos agora nestas semanas mesmo, nas últimas 3 semanas, da semana passada para cá, pagando vários projetos, que nós conseguimos aí uma liberação junto ao Tesouro do Estado de 15 milhões para empenhar e pagar muitos projetos que nós tínhamos já aprovados na secretaria. Então, muitos produtores estão recebendo agora nessa semana, na próxima semana, nos próximos dias aí do mês e do mês que vem, projetos. E a gente ainda pode receber novos projetos até o dia 29 de julho, que é a próxima semana. Então, um produtor que tenha interesse pode encaminhar até o dia 29 de julho, sem problema, que nós vamos ainda seguir avaliando os projetos, seguir analisando, seguir fazendo todo este trâmite necessário para que a gente possa ter primeiro, a efetividade de novas irrigações e, posteriormente, o pagamento dessas subvenções aos nossos produtores. Esse projeto, ele encaminha com um agrônomo, pode ter a colaboração da Emater, como é que faz? Isto, ele pode ser feito tanto pela Emater, por agrônomos ou técnicos agrícolas habilitados na Emater, que não tem custos para o produtor, porque isso já faz parte, inclusive, do contrato que a Secretaria de Agricultura mantém com a Emater, como pode ser também enviado por técnicos ou agrônomos particulares, né, da iniciativa privada, que tem os seus escritórios de assistência técnica ou que prestem serviço de assistência técnica direto ao produtor. Então, tanto faz, ele pode vir tanto pela Emater quanto pela iniciativa privada. Perfeito. Nos seminários, claro que deve ter sido tratado, obviamente, sobre esses modelos, né, que a gente falou aqui, né, de irrigação, sistemas diferentes, a forma de captar esses recursos, mas acredito que também tenha sido falado que, complementando a irrigação, o uso correto do solo também deve estar na pauta, não é? Sem dúvida, né? A irrigação, por si só, ela não vai fazer toda a diferença como em uma área em que a gente tenha o uso das melhores práticas agrícolas, né? De uso e manejo do solo. Então, sem dúvida alguma, é muito importante sempre frisar que, além de usar um sistema de irrigação, o produtor tem que lançar a mão das melhores práticas de uso e manejo do solo, que são preconizadas aí nas questões agronômicas. Perfeito. Sempre uma satisfação ouvir Paulo Salerno, subsecretário de Irrigação da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, ex-prefeito de Restinga Seca, que nos traz, então, não é, a informação que na próxima terça-feira, terça da semana que vem, dia 29 de julho, último dia, então, para inscrever o seu programa, seu projeto para também ser contemplado no programa Irriga Mais RS, que dá aí até 20% aí de subvenção dentro do sistema apresentado para o investimento na propriedade, e aí vale para pequeno, para médio, para grande produtor. Caro Paulinho, muito obrigado pela participação e portas abertas aqui na Rádio Guaíba. Obrigado, Sandro. Eu agradeço aí a oportunidade de poder falar com o amigo e com todos os guaibeiros aí que acompanham o Correio Rural. A gente sabe da importância aí sempre do programa e da atualização das notícias. Um grande abraço. Um grande abraço. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, a Revista Diária do Agro, aqui na Rádio Guaíba, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição de sábado ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã. Até lá, grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba, Correio Rural. Sintonize o Viver Bem Guaíba e comece bem a tarde do seu sábado com dicas de saúde e bem-estar para você e sua família.
Espero você ao meio-dia aqui na Rádio Guaíba. CYD 571, Rádio Guaíba FM 101.3 MHz, guaíba.com.br, conectando teu mundo. Guaíba Notícias. 10 horas em Porto Alegre, 18 graus. O ministro de Minas e Energia confirmou para o dia 5 de agosto o lançamento do Gás para Todos, programa que deve beneficiar 17 milhões de famílias de baixa renda até 2027. De acordo com o titular da pasta, Alexandre Silveira, a Caixa Federal vai realizar o pagamento diretamente aos revendedores, evitando intermediários. Por meio da medida provisória, as distribuidoras terão um compromisso de levar o programa a todos os municípios do país. Neste sábado, a Casa de Cultura Mário Quintana será palco do festival Elas por Elas, evento que celebra o protagonismo de mulheres dentro da cultura hip-hop. Com o lema A Voz que Resiste, que Luta e que Zela, a atividade convida o público a vivenciar um território artístico, político e coletivo onde a cultura urbana encontra a luta por representatividade e transformação social. A atividade vai até às 8 da noite. Trânsito. Chego novamente, agora para falar dos acessos à capital. Quem pega a BR-116 em Canoas, sentido à região do aeroporto, encontra fluxo favorável nessa manhã de sábado. Na rodovia do Parque, o condutor também não encontra trechos de lentidão. Não temos previsão para o içamento da ponte do vão móvel do Guaíba até o momento, então quem vai para a região das ilhas não encontra retenção. BID IES apresenta, até sábado, 48 horas eletrizantes com taxas a partir de 0. Grupo IESA, vamos juntos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Com o trânsito, Érica Rames. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 18 graus. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas do senador Marcos Duval, do Podemos. A medida foi determinada após o parlamentar viajar para os Estados Unidos sem autorização do Supremo. O senador é investigado pela suposta campanha de ataques nas redes sociais contra delegados da Polícia Federal responsáveis por investigações envolvendo apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Guaíba Notícias, próxima edição às 11 horas. Sintonize o Viver Bem Guaíba e comece bem a tarde do seu sábado com dicas de saúde e bem-estar para você e sua família. Espero você ao meio-dia aqui na Rádio Guaíba. Conversa de Carro. Apresentação: Renato Rossi. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
do.